Eu fazia Blue Box também, mas tinha medo porque os meus amigos foram apanhados, amigos e os conhecidos da elite anterior. Eles foram apanhados, o Busted, por causa de Blue Box, não foi por causa de software pirata. Então eu tinha medo de utilizar, então tentei descobrir como é que eu ia ligar para o estrangeiro e tornar-me um trader, como os outros faziam. Eu no fundo queria ser como os outros. Então eu descobri os calling cards. Os calling cards eram um sistema diferente. Havia aqueles americanos que viajavam e depois tinham uns cartões para telefonar. Internacionais. E então eu tinha o código, eu telefonava para a central e algumas eu podia, em algumas centrais eu tinha que falar, mas como já falava inglês, conseguia. Mas, por exemplo, acho que a AT&T dava para digitar com tones. Portanto, eu preferia muito mais AT&T e tinha os cartões para não estar a falar, era mais rápido e depois era assim que eu ligava. Mas havia um problema que havia números nos sistemas, tipo AT&T, que estavam blacklisted, estavam na lista negra, e então se eu ligasse para certos números, e o problema é que as melhores BBS do mundo estava tudo blacklisted. Então o que é que acontecia? Eu muitas vezes... E eu tinha que comprar os calling cards. Eu tinha um fornecedor australiano que eu tentava comprar a ele, mas ele também não me fornecia quando fosse abaixo. Ele dava-me o tempo. Por exemplo, este cartão que eu te dou, eu só te dou o próximo, no máximo em 4 dias, ou uma coisa assim. Se por acaso aquele número fosse, entre aspas, queimado num dia ou dois, eu tinha que ficar um dia ou dois sem ir, porque eu não tinha outro sistema de... Pronto, às vezes ligava com Blue Box, mas tinha medo. Não quer dizer que eu de vez em quando não ligasse quando estava mais desesperado. No início da minha BBS, quando eu abri, eu tinha Black Box. Black Box era um sistema eletrónico que permitia em centrais digitais analógicas, que em Lisboa, em 1990, a mais de metade da cidade de Lisboa ainda era analógica, estávamos na parte final, e eu ainda cheguei a ter Black Box, tanto para o telefone de voz. Quando eu abri era 2 nodes, portanto havia um que era 24 horas e havia outro que era só em horários noturnos. Portanto, era o telefone da família, podiam telefonar para nós e nós atendíamos a família. E então a Black Box também servia para chamadas interurbanas, portanto, se alguém da família ligasse, não pagava, porque era caro mesmo para ligar de uma cidade para a outra. E então também era bom por isso. E também para a BBS. Então comecei também a ter alguns utilizadores ou usuários estrangeiros da BBS. Mas as BBS que beneficiaram mais com isso foi se bem me lembro, a Low Sparks, que eles tinham muitos utilizadores austríacos, muitos traders austríacos, porque eles podiam ligar por modem. Pronto, havia toda a Europa, mas eu reparei nos austríacos quando eu ia à Low Spark. Ficou famoso por causa disso, porque na Europa já não existia muitas cidades com centrais analógicas, fomos mais atrasados em relação a isso. Portugal na altura era muito mais atrasado do que a maior parte dos países europeus de topo. Continua a ser mais, mas estamos mais próximos, um bocadinho, pelo menos a nível tecnológico. Mas depois eu vivi pouco esse tempo do Black Box, porque depois a central do Lumiar, que era onde eu vivia dentro de Lisboa, também se transformou em digital ou semi-digital, e por isso tinha os tais tones, o pip, o pip, pip. Antes era analógico, era assim com as bolinhas e nós marcávamos. Embora pudéssemos também utilizar um telefone com a central semi-digital,
que ainda não era completamente digital, como agora, com os telefones antigos. Mas pronto, nós preferimos os novos, que era muito mais rápido, que são semelhantes aos telefones atuais, pronto, um pouco mais ou menos. E existia também os IRCs, que também para falar Internet Relay Chat, em que também havia assim uma espécie de freaking de créditos para poder ir lá. Eu ouvia também muitos meus colegas a falar nisso, mas eu queria era o Ores, ou seja, o software. Eu conversas, as minhas funções nos grupos internacionais topo eram apenas ser trader. Já cheguei a ser senior trader durante pouco tempo, mas como os calling cards que eu tinha às vezes falhavam, ficavam queimados facilmente, e o meu fornecedor australiano, e depois também era um bocadinho caro, eu não podia estar a ter 3 ou 4 fornecedores, como talvez outras pessoas tivessem, outros traders melhores que eu. Eu só não fui melhor trader por isso, eu só tinha um fornecedor e às vezes ficava 2 dias, e às vezes até mais, sem poder. A utilização nestes primeiros tempos, nestes segundos tempos, os primeiros tempos foi os anos 70, mas desta segunda linha dos anos 80, quando eu ia às lojas, eu ia ouvindo conversas sobre a SIN, a Ores, ouvia falar em Ores, ouvia falar em Ores SIN e nas BBS. Havia uma loja que o dono da loja tinha a maior BBS de Portugal. Eu fui perguntando, naquela altura a SIN era uma elite. Então, quem pertencia à elite não gostava de facilitar a vida aos outros. Então, eu tentei descobrir, iam soltando assim umas informações, não tinha modem, então sem modem eu não podia ligar para as BBS. Se tivesse modem, a descobria muito mais depressa. Mas ia ouvindo, e depois também ouvia que telefonavam para o estrangeiro sem pagar e baixavam os jogos de lá diretamente, que telefonar só de uma cidade de Portugal para outra cidade de Portugal já era caro. Então imaginem ligar para o estrangeiro. Eram contas telefónicas astronómicas. Aquilo era quase aos segundas. Fazia um barulho quando era para longe. Se fosse internacional estava sempre a fazer barulho, assim, pim, 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 sempre a gastar dinheiro, até assustava. Aquele barulho intimidava e até queríamos acabar de falar muito rapidamente. Pronto, esse é que foi o principal fator. Os principais traders, portanto, as pessoas que colocavam na louça Parcas o software em Portugal, eram traders no mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Portanto, também estavam em top uploaders em muitas BBS a nível mundial, e eles, para ligarem para lá, eles não podiam ligar com ligação direta, tinham que utilizar sistemas que se chama freaking. Então, o mais usado em Portugal na altura era o Blue Box, que era que nós fazíamos uma espécie de apito numa central normalmente americana, por exemplo a AT&T, e depois tomávamos controle do sistema e marcávamos para onde quiséssemos. E estavam sempre a renovar os códigos, depois a AT&T mudava e depois atualizavam a Blue Box. E então a Marconi, que era a companhia para telefonemas internacionais, conseguiu detectar o golpe, andou a investigar e fez uma espécie de bust, ou seja, apanharam. Portanto, eles foram busted. Houve um bust na elite portuguesa, principalmente de Lisboa. No Porto não sei se houve, mas eu ouvi falar em Lisboa. E até apareceu na televisão a notícia. E as BBS fecharam todas, eles confiscaram o material informático todo, até levaram as impressoras para lá.